Salve, salve nação, saudações rubro-negra. Nação, vamos acompanhar aí o zagueiro Léo Ortiz mandou recado para a diretoria do Bragantino que quer jogar no Flamengo. Vamos acompanhar aí o pessoal da ESPN Brasil debatendo, falando sobre o assunto. Tá muito legal esse vídeo, tá muito maneiro. Link abaixo na descrição como crédito da ESPN Brasil. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Pascoal começou aqui o nosso debate hoje falando dele, elogiando o zagueiro. O Flamengo ofereceu um valor um pouco abaixo do que o Bragantino tinha pedido. Aí o Bragantino falou, não, então já que você está oferecendo menos, eu quero agora mais do que eu tinha pedido. E aí ficou difícil, o Léo Ortiz entrou no meio lá das férias nos Estados Unidos e falou, eu quero ir. Então, as conversas agora estão caminhando com a vontade do jogador envolvida nessa negociação, Pascoal. Eu acho um bom zagueiro, convocado inclusive pelo Tite para a seleção brasileira. Se não me falha a memória, ele teve uma convocação para a seleção do Brasil. E para mim é um jogador que apresenta muitas soluções, né? E voltaria a ter... Aí o Flamengo vai ter a zaga titular do Bragantino. Sim. Ele e o Bruno. Né? Fabrício e Bruno. Ele e o Bruno lá, o Fabrício, o Bruno e ele na zaga. Os dois estão ali lá. Tá barrando o Léo Pereira já? Não. Se ele for contratado, sim. Se ele pode reeditar, né? Pode reeditar a dupla do Bragantino. Que eu acho uma ótima dupla. Como o Léo Pereira, a torcida do Flamengo, já que você falou do Léo Pereira, a torcida do Flamengo não podia ver o Léo Pereira pintado de ouro. Mas passou, não podia ver nenhum dos dois, né? Nem o Fabrício, nem o Léo. E foi a dupla que firmou. Mas de repente, agora, se você falar em tirar o Léo Pereira, tem briga. Porque é o cara que conquistou o espaço. E eu acho que o Léo Ortiz tem essa capacidade também de chegar e conquistar o espaço. Ele é filho de um dos maiores jogadores de futebol de salão do Brasil e do mundo, Ortiz. Né? E é amigo do Tite. O pai dele chutava que era uma ignorância. O pai dele no futebol de salão era um espetacular jogador. E o Léo tem o posicionamento dele. Ele é um cara que comanda, é um cara que fala. E tudo isso agrega. Eu acho que se ele pediu para jogar no Flamengo, aquele negócio, quando o jogador quer, aí não tem como segurar. Se a proposta do Flamengo for interessante, se o dinheiro chegar e for legalzinho, os caras vão fazer negócio. Porque a voz do atleta, dificilmente o cara fala, né? Dificilmente o cara se manifesta. Sim. O cara espera para ver o acontecimento. Geralmente o jogador espera o acontecimento. Se o Léo se movimentando dessa forma e dizendo, eu quero ir, dá um jeito aí que eu quero ir, aí já deu mais do que um passo para acertar essa negociação. O que ele entende é que depois de 4 temporadas ali no Bragantino, ele cumpriu o que ele podia e deveria dar a esse clube. Então, ele fez questão de, mesmo de férias, participar de um call, né, de uma ligação, dizendo que sim, gostaria de ir. O Zinho tá inquieto lá. Eu venho aqui você já, Jean, mas o Zinho tá inquieto lá. Eu senti que ele queria falar o meu tetra. Não, eu não concordo com essa coisa assim, ele quer ir é uma coisa, mas o Bragantino... Não, se for para descortar do Pascoal, já pode ir direto, não precisa me esperar, não. Não, eu acho assim, o Flamengo tá no direito dele, gosta, o treinador já o convocou para a seleção, é muito bom zagueiro, sim, sem dúvida, já figurou em lista de melhor do Campeonato Brasileiro, 27 anos, idade muito boa. O Flamengo tem todo o direito de, tô interessado, vamos negociar, não tem problema nenhum, né? Uma coisa é só falar assim, não tá feliz aí, era bom vir pra cá, sabe? Essa coisa de você ficar na imprensa falando, mas não chega com o faz-me rir, não adianta ficar falando, você não tá bem ali, né? O cara não tá sendo aproveitado, tá na hora de sair. Não. Você quer contratar, vai lá. Qual é a multa? Paga a multa. Como eu estava falando lá do treinador. O mercado, o negócio do futebol é assim hoje, né? O jogador tem contrato, o contrato dele ainda é longo com o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem todo o direito de, ou paga a multa, ou vamos negociar nos meus termos. Não vejo problema nenhum. Aí o jogador vai ligar lá das férias e falar, peraí, eu quero ir, você tem que me vender de qualquer jeito. Não concordo. Acho que o Red Bull tem que pedir aquilo que ele acha que é suficiente, né? Porque ele vai se desfalcar de um baita de um zagueiro, ele vai ter que ir ao mercado buscar outro zagueiro. Não é fácil encontrar, né?
As cifras são altas, tanto é que está essa negociação. Então assim, não é o jogador, ele tem o direito, assim, falta quanto tempo para acabar o contrato? Já está naquele período que ele está livre para assinar um pré-contrato? Está tudo no papel, está tudo certo. Nesse momento não é assim. Quem tem que decidir se vai vender ou não é o Red Bull Bragantino ou o Flamengo pagar a multa que tem estipulada. O Bragantino já abriu a negociação, né? Aceitou abrir, eu não queria falar os valores aqui, mas enfim, abriu uma negociação e pediu 6.500. Aí o Flamengo falou, dou 5. E aí o Bragantino falou, não, é pouco, então agora eu quero mais. Qual é a moeda? Qual que é a moeda disso? Eu tenho medo de falar moeda sem estar olhando para ela, porque às vezes eu me confundo. Esses dias eu botei uma multa, é euro, né? Esses dias eu botei uma multa aqui pro Gabriel de 35 milhões de reais. Léo Ortiz? Não, é euro. Eu tô tentando olhar aqui de até quando é o contrato dele para responder você, Zinho. Isso eu não sei de cabeça. Mas foi isso, assim, 6,5, dou 5... Não, então peraí, quero mais. Aí a única coisa que o Léo fez foi manifestar o desejo de... De 6,5 para 5? Não tá longe, hein? 1,5 milhão de euros. Eu tô achando que o Pascoal achou um poço de petróleo nessas férias. São 7 milhões de reais, 7, 8 milhões de reais. Não, dá pra chegar, né? Mas também não é tão pouco assim. Claro que aí você pode pensar pro Flamengo, aquele... Deixa eu ver quando é o contrato. Eu só acho que, assim, bom, primeiro é completamente compreensível o desejo do Léo Ortiz em jogar no Flamengo. Final de 26, o contrato dele com o Bragantino. Então, então vai ter que chuviscar, na conta do Bragantino. Então, assim, beleza, compreensível o desejo do Léo Ortiz jogar no Flamengo, até porque ele é um jogador de 27 anos de idade, então não é o cara de 22, 23, que ainda só, tô no Bragantino, no Red Bull, então eu posso ir para o RB Leipzig, eu posso ir para o RB Salzburg, e aí jogar uma Champions League, e aí fazer uma ponte. Já 27 anos de idade já não é uma idade em que isso hoje em dia costuma acontecer. O Scarpa foi uma exceção, e muito pelo desejo dele, porque não foi nem ganhar mais nesse caso. Então, acho que assim, é compreensível ele dizer, bom, eu tô com 27, eu quero vestir a camisa do Flamengo, né, a maior torcida do Brasil e tudo mais, porque, de fato, tem uma diferença que a gente não precisa aqui detalhar muito em relação ao Bragantino. Ok, o desejo dele é legítimo, mas eu estou muito com o que disse o Zinho, porque assim, a gente precisa tratar o futebol de maneira profissional também quando a gente fala sobre o que os clubes pedem ou não pedem, com o direito ou não, e como eles agem, com o direito ou não de agir dessa maneira. E a gente está falando de um dos clubes mais profissionais e sérios do Brasil na sua gestão. Não estou falando do Flamengo, evidentemente, estou falando do Bragantino. O Bragantino é um dos clubes mais sérios de melhor gestão do futebol brasileiro. Ah, mas não ganhou. Estamos falando de outro nível, outro patamar de arrecadação e tudo mais. Mas paga todos os seus salários em dia, é absolutamente profissional com todos os seus jogadores e tudo mais. E a partir do momento que você age dessa maneira, você tem o direito de falar com os seus contratados, com os seus profissionais, dizendo, olha, é o seguinte, sempre cumprimos tudo que a gente falou da melhor maneira possível e, portanto, a gente tem um contrato assinado e esse contrato ele vai ser rompido se as exigências que nós estamos fazendo forem atendidas. Tem, para quem não assistiu, o documentário do Tottenham, daquela série cujo nome eu me esqueci, que são vários times e tal, tem um momento que é maravilhoso, que é o Daniel Levy, acho, presidente do Tottenham, dono do Tottenham, conversando com o Eriksen. E o Eriksen, naquele momento, foi uma loucura esse documentário, especificamente com o Tottenham, porque eles colocaram uma câmera na sala do Mourinho ali, onde as conversas aconteciam, claro que com a autorização do Mourinho e também dos jogadores que participavam dessas conversas. Viralizou muito uma conversa do Mourinho com o Dele Alli, falando sobre a maneira que ele jogava, tal, mas enfim, nesse documentário tem essa conversa que é do Daniel Levy, presidente do Tottenham, com o Eriksen. E ele fala assim, Eriksen, eu sei, eu entendo que você quer ir para a Inter de Milão, porque tinha uma proposta da Inter. Só que assim, a gente investiu, papelzinho, a gente investiu tanto em você, a gente tem... Eu não posso fazer esse negócio a não ser que eles cheguem nesse valor, nesse patamar e tudo mais.
E o Eriksen, do outro lado, ele entende, quer dizer, e eu acho que é mais Mas eu acho que a conversa é nesse sentido, assim, Tem que porque a ser. gente acaba levando muito para o extremo quando ela sai de contexto, né? Mas ele se manifestou durante a negociação dizendo, olha, gostaria que você chegasse a um acordo. Ele, em momento nenhum, falou, Isso, Bragantino, rasga exato. meu contrato que eu tô indo É embora. isso. O tom que ele fala, assim, e como ele se manifesta, eu acho que isso é muito importante. E é preciso ser honesto e justo e profissional com quem te contrata naquele momento. Mas, repito, eu acho completamente normal o Léo Ortiz querer, aos 27 anos de idade, depois de 4 anos de Bragantino, vestir a camisa do Flamengo, né? Sim, Acho que também acho. dá para entender, mas é preciso respeitar a seriedade do trabalho do Bragantino. Olha como Tá aí nação, Léo Ortiz mandou o recado que quer vir para o Flamengo, é o desejo dele jogar no Flamengo. Acho que desde aquela partida que o Bragantino fez contra o Flamengo no Maracanã, que na saída ali alguém, me esqueci quem foi o repórter ou o YouTube, que perguntou para ele, questionou a ele deixou bem clara ali naquela entrevista que ele queria jogar no Flamengo, que tinha conversa assim. Quando o jogador começa a falar assim, é porque ele quer jogar no Flamengo. E tá comprovado pelas informações que a gente acompanhou agora no recorte que eu trouxe aí da ESPN Brasil. Galerinha, deixe seu comentário abaixo, é um bom jogador, é um bom zagueiro para o Flamengo. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negra, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.